Olá, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, amém? Glória a Deus. Meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, como que anda a tua vida espiritual? Como está hoje a tua vida espiritual? O que que tem ocorrido no mundo espiritual que está acarretando hoje algum problema no mundo físico? Bem, hoje entendemos muito sobre o lado carnal. Na verdade, entendemos mais o lado físico, carnal, do que o espiritual. Só que o Senhor, Ele me chamou, Ele te chamou, porque Ele nos revelou pelo seu Espírito as coisas espirituais. Para quê? Para que nós venhamos a entender o que Ele tem nos dado, né? E o que está por trás daquela intenção que nos faz querer parar, que nos faz querer desistir e que nos faz querer abandonar e largar nossa fé em Cristo Jesus. Ou seja, tanto tem o lado bom como tem o lado mal, tem o lado positivo e o lado negativo. Tem o lado aonde ele faz a gente ter ânimo, nos fortalece e nos dá visão, além daquilo que possamos compreender do lado físico, e nos faz enxergar o verdadeiro adversário das nossas almas, o diabo. E tem ele, né, um físico natural, que tem um mundo, que tem um reino, que é dominado por ele, e que ele nesses últimos dias tem cegado o entendimento de muitos, o Deus dessa era tem cegado o entendimento de muitos. Por quê? Por que as igrejas hoje estão muito frias? Por que não há mais um avivamento espiritual e sim movimento natural? Por que há a manifestação natural e não a espiritual? Por que nós hoje não buscamos em oração, em fervor, em consagração, em jejum, o tempo todo as coisas concernentes ao reino dos céus, para que as demais coisas sejam acrescentadas nas nossas vidas, porque estamos sendo ministrados por espíritos enganadores dos últimos dias. Pessoas que os valores delas não são espirituais, elas não colocam nada da palavra na vida física, ou seja, elas colocam o seu ponto de vista, na minha opinião, na minha humilde opinião, no meu intelecto. Você entendeu? Ela não coloca mais as coisas porque não tem temor de Deus. Não é gerado respeito em relação à palavra de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida. É ela que nos conduz a todas as áreas da nossa vida. Se não fosse assim, Jesus não teria dito, né? Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino dos céus, em primeiro lugar. Aí você deixamos de buscar ele em primeiro lugar para buscar as coisas. O que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Pegamos esse dedo e apontamos, porque falamos que somos crentes, somos cristãos. E falamos, nosso adversário é a carne, nosso adversário é o cônjuge, é os nossos filhos, é os nossos pais, é os nossos líderes. E apontamos. E apontamos o erro e o defeito das pessoas. E a palavra fala, ei, a sua luta não é contra o teu próximo, não é contra a carne, não é contra sangue. Você tem um adversário. Esse adversário ele vai fazer de tudo para parar você, para fazer, obscurecer o teu entendimento, cegar os teus olhos, fazer com que você não dá ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus que fala que a sua luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades. E você entra em confronto, entra em disputa aí do outro lado, achando que é a pessoa que está em volta de você, e você aponta, foi você, foi você, foi você, foi você, foi você, e esquece de dobrar o joelho e falar, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus aqui, no mundo espiritual, todo esse espírito de confusão, de contenda, de ira, de briga, de gritaria, que sobreveio sobre a minha vida, sobre a minha casa, e está tentando roubar, está tentando matar, está tentando destruir a minha vida, a minha família, que o Senhor me abençoou. E esquecemos de dobrar os nossos joelhos, porque os nossos valores estão sendo trocados.
Ao invés de transformar-vos pela renovação do nosso entendimento, a gente estamos continuando com a velha natureza e não a nova natureza. Por isso que não se faz nada novo em relação ao mundo espiritual, e sim, eu crio coisas novas do lado físico. Não deu certo, eu vou partir para outra. Não deu certo, eu vou partir para outro. Não deu certo, eu vou construir outro. Não é assim. Você não está com Deus que aceita você fazer o que você quer, do que você bem entende. Até porque quando Ele enviou o Espírito Santo sobre mim, sobre você aí do outro lado, sobre nós, Ele nos deu poder, autoridade. E é Ele aqui quem governa a minha e a tua vida. E é Ele que faz com que eu e você venhamos a ser o que? Conduzidos por Ele. Aí às vezes você está passando por um momento, uma situação, e o Espírito Santo está te conduzindo a esse deserto. Está te conduzindo a esse vale, está te conduzindo a esse cenário. Por quê? Porque Ele quer fazer com que você comece agora a dar ouvidos para a voz de Deus, a palavra de Deus, o que Ele está falando com você aqui no mundo espiritual, trazendo para você no mundo físico o que? Os acontecimentos, porque aqui em cima que está uma bagunça. Aqui em cima aqui está algo que está tudo fora do lugar e está acontecendo na tua vida aí agora neste momento e você não está conseguindo entender, porque você quer entender da forma natural. Ei, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente e quem não tem o Espírito não consegue compreendê-las, não consegue discernir, porque elas são discernidas espiritualmente. Aí é loucura para você, porque você está na carne e quer interpretar do jeito que você acha, do jeito que as pessoas falaram para você, porque você não consegue ser ministrado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, e não consegue compreender as revelações de Deus aqui. E entra em confusão, entra em colapso, e o seu adversário aqui do lado, só anotando, só te observando e anotando os seus comportamentos, o que você fala, o que você faz, e ele joga tudo aí, ó, na sua mente, no mundo espiritual. Aí você fala, mas foi você. Aí o outro fala, mas foi tu. E vocês ficam entrando em disputa, entrando em briga, e perdem o controle uns com os outros, ao ponto de, ao invés de estarem unidos, vocês se separam. Ao invés de estarem juntos, vocês mesmos se afastam um do outro, e faz com que o Espírito Santo de Deus se entristeça, porque vocês, ao invés de permanecer com Ele governando aí, vocês dão lugar para o diabo. Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. 30 fala, e não entristeça o Espírito Santo de Deus, quais vocês estão selados. Por quê? Porque vocês pronunciam palavras torpes, e isso faz com que esse alimento permaneça no coração de vocês. A raiva, a ira, a gritaria, o rancor, os ressentimentos, as coisas ruins. E quem prega malignidade é o diabo. Quem impregna coisas dentro de nós ruins, que são abomináveis a Deus, é o diabo. Aí você não entende, não compreende isso que está colidindo dentro de você, no mundo espiritual. Aí vocês entram em disputa, espaço, e tenta achar algum culpado. E tenta achar em outras pessoas que não vão te trazer benefício nenhum espiritual, porque hoje vemos como que estão as igrejas. Hoje vemos o esfriamento por conta de buscar em primeiro lugar a terra e não o reino de Deus. Eu sei o que você está passando, eu sei o que você está enfrentando, mas a palavra diz que nós devemos buscar o reino em primeiro lugar, que nós não devemos lutar contra carne e sangue. Por mais difícil que seja, você foi conduzido por Ele. Jesus foi conduzido ao Espírito pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você entendeu? Você tem que saber qual é a intenção que você está sendo conduzido aí. Se é benéfica ou maléfica. Quando você é conduzido pelo Espírito, está passando por isso, é porque o Senhor está querendo provar aonde você está,
Aonde está a tua fé? Em quem você está crendo? Em quem você está confiando? Qual é o seu Deus? Qual é o seu Senhor? O desse mundo que tem cegado o entendimento de muitos, ou que está te conduzindo para abrir o seu entendimento, para você ganhar maturidade, para você buscar os dons em primeiro lugar ao invés de buscar a terra. Então o Senhor, Ele conduz a gente a um cenário para mostrar para a gente se você está profetizando a bênção ou a maldição, se você está querendo que Ele restaure ou que você continue habituando com as coisas com Deus desse século, dono, governador desse mundo vil de trevas, que é o diabo, que é o meu, que é o teu, que é o nosso adversário, que tenta fazer a gente parar, que obscurece o nosso entendimento, cega os nossos olhos e faz com que os nossos ouvidos sejam tampados para não dar ouvidos à voz de Deus. Aí recebemos essa informação do reino de Deus, é a semente, ela entra no coração, recebemos com alegria, damos glórias a Deus, só que ele fica ao derredor e ele joga a primeira, a segunda, a terceira. Aí você deu brecha, ele vem e rouba aquela semente. E você volta a ficar o mesmo estado, triste, abatido, triste e abatida, entristecidos, e fala, acabou, não tem mais jeito. Aí Deus tem que levantar alguém para falar para você que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, porque aquilo que saiu da boca de Deus é verdade, o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se arrependa eu, se arrependa você, se arrependamos nós dos nossos atos, dos nossos pensamentos, daquilo que a gente achamos que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Ei, por acaso Deus ainda não é o mesmo Deus do passado, do presente e do futuro? Será que ele deixou de ser Deus? Será que ele deixou de cumprir a sua palavra? A palavra dele é para mim, para você ouvir, ler, praticar, fazer com que ela entre aqui dentro, para que nós venhamos a crescer espiritualmente, a entender de uma vez por todas que ele tem que governar, e que o governador que está hoje querendo agir nas nossas vidas, fazendo a gente ficar cego, obscurecido nosso entendimento e surdo, a gente levantar as mãos e confiar nele e repreendê-lo. Em nome de Jesus. Se coloque aí de pé, coloque a mão à altura do teu coração. Quero orar por você que está passando por essa turbulência e não está entendendo as coisas espirituais. Em nome de Jesus, Deus, visita esse homem, essa mulher, visita essa família, essas pessoas que estão passando por este momento de dificuldade, que estão frios e não estão conseguindo entender que o Senhor tem os conduzidos a esse deserto, a esse vale, a esse cenário aí. E eles não estão conseguindo, Senhor, porque estão buscando mais os valores terrenos, mais as coisas concernentes ao reino material, físico, estão esquecendo de buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Abra o entendimento do teu filho, da tua filha, dessa pessoa agora, Senhor. Abra os olhos espirituais, sensibiliza os ouvidos para que eles ouçam a tua voz, a tua palavra, o teu espírito, Senhor. Que abranta esses corações para que dobrem os joelhos, Senhor, e que levantem um clamor buscando em primeiro lugar, Senhor, as coisas concernentes ao teu reino. Abençoe, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Eu os abençoo. E eu os abençoo, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã. Ei, aqui em cima, no mundo espiritual, você precisa permitir que Ele te mostre. Por isso que você tem sonhos e Ele revela antes que algo aconteça. Ele está mostrando quem é o agente causador, é o diabo. Por isso que Ele coloca dentro de você visões para você ver além daquilo que as pessoas estão vendo. Porque como você não é ensinado pelas coisas que estão na palavra de Deus e não é revelado por você o que está escrito na palavra de Deus, você dá ouvidos para qualquer pessoa. Por isso que você, ao invés de entender o que se passa no mundo espiritual, pedir que o Senhor revele para você o que está oculto, o que está escondido, qual é o agente causador daquele mal. Você sabe, você sonhou, você teve essa visão, Ele te mostrou que é o diabo que veio matar, roubar e destruir, mas você pegou o dedo e apontou. Você apontou o dedo e falou, foi você, é você. Mas não é, é o diabo. Porque eu e você estamos no mundo dele. E uma brecha que a gente dá, permite, seja o homem, seja a mulher, ele entra e ele tenta fazer com que a gente entre em disputa, em brigas, em contendas, e faz a gente não mais
a olhar para o outro como imagem e semelhança de Deus. Por isso agredimos verbalmente e até fisicamente uns aos outros. Tome cuidado, pois que em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas aqui serão acrescentadas. Então tenha uma mentalidade do reino. Que Deus te abençoe em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém, tá?